4h35, chegou o Momentos do Esporte aqui com Júnior Cunha no Tarde de Notícias. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Jael. Boa tarde para você que nos ouve aí no Tarde de Notícias. Eu já ia dar boa tarde para Arcângela Sena. E ela não está com a gente aqui hoje. Boa tarde, vamos falar de esporte. Vamos falar de esporte. Arcângela Sena, que essa semana está apresentando excepcionalmente aí o Audiência Pública especial nessa semana em homenagem à mulher. Aliás, hoje, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas vocês. Bom, Júnior Cunha, a Federação Paraense de Futebol interditou o estádio Modelão em Castanhal. É isso, a vistoria aconteceu hoje de manhã, representantes aí do comitê da Comissão de Inspeção de Estádios da FPF estiveram lá no estádio Modelão em Castanhal, e aí o parecer técnico ele é de fato para a interdição. Eu recebi ainda há pouco do Raimundo Mesquita, que é um engenheiro agrônomo responsável por essa comissão, até agradecer publicamente o Mesquita por ter passado primeiramente para a gente esse parecer Mesquita técnico dele. E a situação é a seguinte: a vistoria foi constatado que tem um excesso de camada não filtrante, como terra vegetal e argila, e com o sistema de drenagem não funcionando. Esse foi o motivo para ter tanta água sobre o gramado do Modelão no domingo, que a gente viu aquela cena entre Paysandu e Castanhal, e aí por conta disso o estádio está interditado, sem previsão para ser liberado. O Castanhal vai ter que procurar um novo local para mandar o jogo de volta das quartas de finais contra o Águia de Marabá e também provavelmente para jogar a Série D do Brasileirão. O jogo do último domingo que chamou muita atenção, né, pelo estado realmente lamentável do gramado do Modelão lá em Castanhal, numa belíssima vitória do Japim. Inclusive é bom chamar a atenção para isso, mesmo diante das dificuldades, a equipe da casa se impôs diante do Paysandu, uma goleada por 4-0 com autoridade, mas realmente a gente pôde perceber pelo estado, né, Júnior, do uniforme dos atletas, né, o estado visual do gramado realmente muito prejudicado. Agora, por que não fizeram essa vistoria mais minuciosa antes, né, no começo da competição, para chegar nesse ponto? É a terceira situação que a gente vê nesse Parazão, né? Teve a do Navegantão, que iniciou o campeonato lá com um gramado ruim, e aí quando o Paysandu, na semana do Paysandu jogar lá contra o Independente, o Paysandu falou que não iria atuar lá por conta do gramado. A federação acabou acatando o pedido do Paysandu e também interditando o Navegantão. Depois teve a situação da Ponte de Outeiro, nessa travessia para o Amazônia e também para o Itupiranga jogarem lá, acabou bagunçando tudo, teve que suspender a última rodada, mudar ela de data, algo que já havia sido feito na terceira rodada, se não me falha a memória, entre Amazônia e Tuna, que a Tuna falou que não iria jogar lá, e a federação mudou o local do jogo para Curuzu, alegando a situação da Ponte de Outeiro. Sim. E aí agora uma terceira situação também envolvendo o gramado lá em Castanhal. A sensação que eu tenho é que a federação sabe dos problemas, mas ela espera o problema acontecer, a reclamação surgir, para tomar uma atitude, e aí dá toda essa confusão. Tá? O que não tem como a gente entender por que é feito assim. Realmente fica muito difícil compreender aí as condutas de quem é responsável aí pelas vistorias, né? E quem avaliza, né? Não só a vistoria, mas realmente avaliza essa questão dos gramados aqui no futebol paraense. Dá pra gente supor que o Castanhal vai vir jogar em Belém, Júnior? Pode ser que sim. Agora resta saber se Bainão ou Curuzu vão entrar nesse acordo aí para ceder o estádio pro Castanhal. O Castanhal está procurando já outras vertentes pelo interior. Até agora não tem nada de forma oficial para onde o clube vai levar os jogos. Mas tem que decidir o quanto antes, porque começa amanhã as quartas de finais, jogos de ida, e no final de semana já os jogos de volta para definir aí os semifinalistas. Então tem que decidir o quanto antes esse local do segundo jogo. O segundo jogo, porque o Castanhal teimando no jogo da volta. Teimando no jogo da volta e não está definido ainda local, dia e nem horário. E falando disso, amanhã começa então a fase das quartas de final do Parazão com 2 jogos. Com 2 jogos. Pela manhã o Paysandu pega às 9h30 da manhã lá no estádio do Souza o Tapajós. Pela tarde, 3h30 da tarde, Bragantino e Tuna lá no Diogão em Bragança decidem aí, começam a decidir essa vaga na semifinal. Lembrando que os jogos de amanhã não são cruzamentos, né? O cruzamento do Paysandu com o Tapajós é com Águia ou Castanhal, e o cruzamento de Bragantino e Tuna é com Remo ou Caeté.
Dá para apontar favoritos nesse Paysandu e Tapajós e Bragantino e Tuna? Acredito no Paysandu como favorito contra o Tapajós, muito favorito até pelo elenco que tem, pela campanha que fez na primeira fase, apesar do 4-0 no domingo. E entre Bragantino e Tuna é um duelo bem equilibrado, mas eu coloco a Tuna um pouco mais favorito pela campanha que fez na primeira fase. A Tuna que também foi líder aí do seu grupo. E falando de favoritismo, Papão com força máxima contra a equipe Santarena. Paysandu com apenas um desfalque para o jogo de amanhã. Não joga o Robinho, que segue machucado, aí com uma lesão na coxa, está em tratamento na coxa direita. Segue fora, Micael e Marcão. Micael, volante, e o Marcão, zagueiro, voltam após cumprirem suspensão automática por cartão. Márcio Fernandes relacionou aí para esse jogo os goleiros Elias e Thiago, os zagueiros Genilson, Everton e Marcão, os laterais Igor Carvalho, João Paulo, Patrick Brey e Polegar, os volantes Bileu, Christian, Micael e Yuri, os meias José Aldo, Ricardinho, Serginho e Vitor Diniz, e os atacantes Danley, Dioguinho, Enan, Marcelo Toscano e Marlon. Paysandu que fechou essa preparação hoje de manhã na Curuzu, treino técnico tático, Márcio Fernandes fez ali, esboçou o time titular, que deve ser aquele já tradicional que todo mundo conhece, com Elias no gol, Igor Carvalho, Marcão, Genilson e João Paulo, meio de campo com Bileu voltando, Ricardinho e José Aldo, ataque com Marlon, Marcelo Toscano e Dioguinho. Ele chegou em alguns momentos do treino de hoje de manhã mudar as laterais, colocar Polegar e Patrick Brey, mas a tendência é manter o Igor e o João Paulo de titulares. Como titulares para esse confronto, pelo menos no primeiro jogo, né? Talvez aí pensando nos laterais como uma opção no decorrer da partida. Agora, falando desse Paysandu ainda com força máxima, Júnior, uma questão que muitos torcedores bicolores vêm levantando é: qual a real condição física de Ricardinho para essas partidas? O Ricardinho no ano passado ele teve muitos problemas físicos no Botafogo. Jogou apenas 19 jogos no ano todo, né? Ele, inclusive, eu não vou me lembrar agora qual foi o jogo do Paysandu, se foi na terceira rodada ou se foi na sexta antes do repá. Ele, no vestiário, após o jogo, o Paysandu divulgou aquele vídeo de bastidores, né? O Ricardinho chegou falando que para ele, foi na terceira rodada, para ele fazer 3 jogos em sequência era algo muito bom, que ele não conseguia fazer isso há muito tempo por conta da condição física. Então ele estava vivendo de fato no Paysandu o melhor momento da carreira dele nos últimos anos. Então, não é fácil. A contrapartida exigia mais do corpo, né? Exigia mais. Aí não é fácil para ele, né? Como ele bem lembrou, ele passou um ano todo parado praticamente. Então, voltar assim num ritmo alto é complicado. Então, por conta disso que ele vem sentindo desgaste, vem ficando fora de alguns jogos, volta amanhã, deve ser titular no jogo de amanhã, mas ainda requer um pouco mais de atenção, porque é um jogador já de 36 anos, importante para o Paysandu, e o Paysandu não pode abrir mão de querer ter um Ricardinho agora, com a possibilidade de perder ele numa fase final de Série C. Ah, sem dúvida. O Paysandu tem que buscar preservar aí esse que, na minha opinião, esse é o melhor jogador, tecnicamente falando, para as fases mais importantes da competição. Agora falando do Leão Azul, confirmado mais um desfalque no Clube do Remo para a sequência da competição estadual. É isso, o Brenner tá fora com uma lesão... Até o fim não volta. Não. Calma, vamos por parte. O clube não estipulou um prazo para o Brenner. O Brenner tem uma lesão grau 2 no adutor longo esquerdo na coxa. A situação é a seguinte: o Remo não divulgou o prazo para retorno do Brenner. Apenas explicou que vai depender conforme ele for respondendo ao tratamento médico. Ele já iniciou esse tratamento ontem, fez ontem à tarde o exame, constatou a lesão, foi imediatamente para o NASP, está fazendo essa atividade, mas está fora do jogo de quinta-feira contra o Caeté. Se vai voltar na segunda-feira, aí já é outra história. Por outro lado, Eric Flores está voltando a treinar normal e deve ir para o jogo na quinta-feira. NASP, que é o Núcleo de Saúde e Performance do Clube do Remo. Agora, Brenner, caso possa voltar, a gente vai ter que acompanhar aí um aval da diretoria, da equipe médica, da diretoria azulina. Agora, Felipe G2, esse o torcedor não tem mais como contar. Júnior. Não, 2 meses fora, Parazão descartado, início da Série C também descartado para o G2. Fica aí no departamento médico para saber se tem, se volta antes do previsto ou se vai cumprir os 2 meses. Hoje de manhã surgiu uma informação de que o G2 estaria atravessando Almirante Barroso.
Voltou aquela história. Para jogar no rival. De que o G2 estaria atravessando a Almirante Barroso. A situação é a seguinte: os empresários do G2 eles negam a negociação com o Paysandu, porém, por respeito ao Clube do Remo, eles não revelam se tem contato ou não com o Paysandu. Mas, independente de ser proposta do Paysandu ou não, o G2 tem proposta para deixar o Remo. Então, fica aí em aberto o G2, quando ele recuperar da lesão, se ele vai voltar a jogar pelo Remo ou se vai voltar a jogar por outro clube. O G2 ainda tem nome no mercado, ele ainda é um atleta jovem, né, Júnior? Tem 28 anos. 28 anos, né? Muitos especialistas da área da ciência esportiva dizem que o auge do atleta, o auge físico, a maturidade intelectual, o desempenho em alto nível, vem entre os 27 e 29, né? Quer dizer, ele está bem ali no meio e ainda assim sofrendo com alguns problemas físicos e de sequência o G2, que claro, já foi importante em vários momentos do Clube do Remo nos últimos 2 anos. Aliás, o Remo tinha sondado o mercado, né? Em busca de um jogador. Em busca de um jogador. Chegou a negociar com o Gabriel Terra, lá do Água Santa, mas o Clube Paulista não liberou o Gabriel. Então ele fica por lá, acabou a inscrição do Parazão e aí voltam as atenções para a Série C para ver se o Gabriel Terra chega em Belém ou se vem outro camisa 10. O Clube do Remo aí precisando de um organizador no seu meio campo, um homem de articulação ofensiva. Eleições da Federação Paraense de Futebol. Segue a indefinição em torno da data para essas eleições, Júnior Cunha. Vai vir o pleito para presidente. É uma novela. E não saiu da FPF. É uma novela com muitos capítulos que está longe de ser encerrada essa novela. O prazo que foi divulgado no dia 31 de janeiro pela Comissão Eleitoral da Federação era que a eleição fosse acontecer na próxima semana, dia 15 de março. Porém, isso não vai acontecer, porque não foi publicado o novo edital com os prazos para inscrição de chapa, para impugnação e para recursos. Então, esquece eleição no próximo dia 15 de março. Essa eleição deve acontecer, sabe Deus quando. Teve hoje de manhã... Depois da volta do Brenner. Teve uma reunião hoje de manhã da Comissão Eleitoral, encabeçada aí pelo Antônio Barra de Brito, presidente da comissão, e pelo Marcelo Lavareda, que é o vice-presidente. A situação é a seguinte: o que o Marcelo me disse de manhã? Que eles iriam reunir hoje para definir essa nova data, definir esse novo edital e aí publicar. Eles ficaram de publicar ainda hoje uma minuta com um prazo inicial para dar andamento no processo. Fazer a coisa andar. Fazer a coisa andar. Só que até agora eu estou com o site da Federação aberto aqui e não tem nada publicado. Nada publicado. Então aí a gente aguarda até sexta-feira, né, para dar um prazo um pouco maior para eles, para ver se eles definem essa data. Mas a eleição da federação segue aquela novela, segue sendo empurrada com a barriga, não tem definição nenhuma no que vai acontecer, mesmo com o Ministério Público no calcanhar deles para tentar agilizar o processo. Pois é, o Ministério Público marcando em cima e fazendo seu papel, né, de defesa e interesse da sociedade. Dá a impressão, Júnior, que estão, como você disse, empurrando com a barriga. Parece que não há pressa na FPF para definições. É, isso mesmo, não há pressa nenhuma, né? A gente sabe que tem 3 chapas aí já declaradas para concorrer. Uma pelo Paulo Romano, que é ex-diretor da federação. Outra pelo Ricardo Gluckpol, que é ex-presidente do Paysandu. E outra pelo Adelso Torres, que é candidato à reeleição. É o cara que comandou a federação aí nos últimos anos. Então, o grupo que está dentro da federação ainda é o grupo ligado ao Adelso. Né, que tem Maurício Bororó, que tem o próprio Gilberto Araújo, que é diretor jurídico, outras pessoas lá ligadas. Então, assim, a sensação que a gente tem do lado de fora é de que não é bom ter eleição neste momento, né, que é para o grupo ficar lá. E assim eles vão levando com a barriga essa eleição. Muito obrigado, Júnior Cunha. Muitas informações para você aqui no Momentos do Esporte. Valeu! Valeu!